Meu nome é Rodrigo, Rodrigo Porteiro, esse é meu sobrenome mesmo, inclusive me zoam por conta disso. E eu sou designer gráfico por formação, mas hoje em dia eu trabalho com essa parte de infoprodutos, mais especificamente com idiomas. A gente tem um curso de japonês e agora a gente está expandindo também para a parte do coreano. Eu sempre tive meio envolvido com essa parte de cursos online, porque desde o último ano da faculdade eu fiz um estágio nessa área, trabalhei lá um ano fazendo gravação, edição, e eu trabalhei por mais ou menos 2 anos também em um estúdio que gravava cursos para uma escola técnica online. E eu gostava, mas assim, eu achava um trabalho muito estressante. Eu não via, por exemplo, nessa empresa nenhuma expectativa de crescimento. Eu lembro de eu ter ido assim de fim de semana na empresa, de sábado, domingo, esperando que iam notar alguma coisa que eu fizesse. A gente ficava várias horas a mais ali, além do horário normal de trabalho. E nessa época o meu salário era de 1.500, isso na carteira, mas eu recebia, né, tirando as taxas e tudo mais, dava uns 1.200 mais ou menos. Na época que eu fazia estágio também, eu comecei ganhando R$ 600, depois de alguns meses aumentou para 1.000. Mas até quando eu consegui um trabalho fixo, não era muita coisa a mais. E isso me deixava um pouco, não irritado, mas insatisfeito. E até que um dia eu decidi parar. Não foi do nada, né? Eu estava planejando fazer já um curso online, porque já gostava da parte de japonês e coisas desse gênero. Então eu decidi parar para fazer um curso online. Tava começando a bombar a fórmula de lançamento e essas coisas. E fui desenvolvendo aos poucos, só que enquanto não tinha o curso, eu continuava fazendo freelance como designer, como editor de vídeo, que era uma coisa que eu já tinha experiência. E eu era o famoso Nuteleiro, né? Fazia os vídeos Nutella para vários infoprodutores, pegava a live e cortava em partes. E eu lembro também que teve uma época que uma moça me contratou e ela estava pagando por 30 vídeos, ela pagava R$ 500 por 30 cortes que eu fizesse. Mas na verdade, desses 30 cortes, eles viravam 90 vídeos, porque ela me pedia isso daí em 3 formatos diferentes e eu fazia, né? Porque eu queria ganhar dinheiro. Eu ainda morava com os meus pais nessa época, mas tipo, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter a minha independência. E no começo foi meio penoso e exatamente o VTSD, o método do VTSD, que começou a me ajudar a criar essa independência, a fugir um pouco disso de edição de vídeo, de design só, e fazer uma coisa que eu gostava, que era relacionada ao Japão, idioma japonês, que eu sempre gostei muito também. E seguindo o método do VTSD, aos poucos eu fui conseguindo viver só do digital mesmo, sem precisar fazer freelance, sem precisar editar vídeo para YouTube. E agora eu estou no fluxo há aproximadamente 4 meses e eu segui na Black Friday exatamente o que foi passado no retiro da Black Friday do fluxo. E só nessa Black Friday a gente já teve o maior faturamento da história do nosso curso. Só em uma semana. A gente investiu cerca de R$ 5.000 e eu tenho aqui anotado, ó, dos dias 11 a 17 de novembro, que foi quando a gente fez a Black, deu um pouquinho mais de R$ 60.000 de faturamento, mas eu tive muita venda feita pelo parcelamento inteligente. Então, eu acredito ainda que esse valor deve aumentar ainda uns 15, 20 mil, já tirando a parte de inadimplência, o pessoal que não vai pagar bonitinho, mas deve dar uma aumentada aí, pelo menos uns 15, 20 mil, com 5 de investimento, que nem eu falei, foi o maior faturamento que a gente teve na história do curso. Eu comecei em 2019 a trabalhar com infoproduto, com o meu infoproduto, no caso, e eu estava até dando uma brisada que se for pegar, por exemplo, o salário que eu ganhava na época de estágio, que era R$ 600, depois foi para 1.000. Eu trabalhei um ano mais ou menos com esse estágio, e depois eu fui para a empresa dos cursos técnicos online, que eu ganhava 1.500, mas recebia ali, né, 1.200, mais ou menos. Nessa empresa eu trabalhei por 2 anos aproximadamente, e se fosse juntar todo o salário desses 2 anos, mais todo o salário que eu ganhei em um ano no estágio, não dava o que eu ganhei em uma semana aqui na Black, né? Então, se eu fosse falar, tipo, com o Rodrigo do passado, mostrando assim, olha, cara, você em uma semana
conseguiu faturar aqui mais de 60 mil. Acho que ele ia desmaiar, cair duro, sei lá. Seria alguma coisa muito inimaginável. E eu sei que agora, ainda mais com a mentoria, eu sei que é possível alcançar muito mais. E eu acho ainda que eu nem sou tão aplicado assim. Eu coloco essa confissão aqui no vídeo também. Eu acho que se eu me dedicasse mais, conseguisse acompanhar ainda mais o que é passado na mentoria, teria faturado ainda mais nesses últimos meses. Mas é algo que eu estou querendo mudar agora porque a Black me provou o resultado que eu posso alcançar. Então, só agradecer e vou me empenhar para seguir mais o que é passado, vou falar mais com os navegadores, vou perguntar mais coisas, falar mais no grupo e é isso.